Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro O Despertar da Leoa. Continuação do capítulo 8. As leoas são estratégicas. Uma reação feroz. Se as leoas agem assim, quanto mais não deveriam as mães humanas salvar crianças que não são suas? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. É tão inimaginável que uma mãe possa se esquecer de seu filho que o Deus vivo disse, ainda que isso fosse possível. Esse versículo enfatiza o quanto é antinatural as mulheres deixarem de alimentar ou nutrir conscientemente um filho. Infelizmente, vivemos em um tempo em que o impensável tornou-se realidade. Com uma frequência crescente, as notícias divulgam histórias de mães que comprometem a segurança e o bem-estar de seus filhos em troca de drogas, álcool ou dinheiro. Recentemente, a mídia enfatizou o sofrimento de duas meninas pequenas que foram raptadas por casais diferentes. Uma menina corajosa foi mantida cativa por 18 anos. E durante esse tempo apavorante, ela deu à luz e amamentou duas filhas. A outra menina foi raptada da casa de sua família e mantida presa por 9 meses. Ambas as meninas foram violentadas e brutalizadas por predadores cruéis. Em ambos os casos, a esposa que não tinha filhos foi acusada como cúmplice dos crimes de seu marido. Quando meu filho, Alec, percebeu que havia mulheres envolvidas, ele ficou chocado. Por que as esposas não salvaram as meninas? Ele perguntou, incapaz de entender um mundo no qual mulheres não haviam salvado crianças. Tudo o que pude responder foi que nenhuma dessas mulheres era saudável. Elas tinham escolhas e escolheram permanecer caladas. Por alguma razão, o coração materno não despertara em nenhuma delas. Tendemos a pensar que as mulheres são oprimidas pelos homens, mas nem sempre é esse o caso. Essas mulheres sabiam o que estava acontecendo e não fizeram nada. Na verdade, elas permitiram o abuso daquelas meninas. É interessante notar que ambos os abusadores distorceram textos bíblicos e usaram visões nada saudáveis da submissão para manipular as suas esposas e as meninas. Querendo agradar os seus maridos, a cumplicidade das esposas chocou toda uma nação. Em contraposição, uma leoa se colocará entre seus filhos e o perigo. Tenho lido relatos nos quais as leoas até trabalham juntas contra os leões de seu bando quando os atos deles ameaçaram os filhotes. Nunca houve um período mais crítico para sermos mulheres saudáveis que compartilham e vivem corretamente a palavra de Deus. Precisamos estabelecer uma visão sábia e atenta acerca de problemas como gênero, submissão e obediência marital incondicional. Deus nunca pretendeu que nenhum desses princípios colocasse outros em risco. Eles foram designados para a saúde e para o bem. É nossa responsabilidade proteger os pequenos e os vulneráveis. Como as leoas, devemos sempre procurar tirar as crianças do caminho do perigo. As leoas entendem por um instinto inspirado por Deus o que algumas mulheres esqueceram. As mães salvam, ainda que o filho não seja delas. Aparentemente, apenas dar à luz não faz de você uma mãe. Há alguns meses, nosso país ficou perplexo com a história de uma linda e sorridente menina de 5 anos de idade que foi vendida pela mãe como escrava sexual. Encontraram o corpo da menina em uma área florestal ao largo de uma estrada rural na Carolina do Norte. Tremo ao pensar o que mais poderá estar nas notícias por ocasião da impressão deste livro. Agradeço a Deus, porque para a maioria de nós, esse tipo de desconexão materna ainda é impensável. A Bíblia prevê que haverá um tempo de embrutecimento no qual as pessoas que se perderam no caminho esquecerão o que é ser humano. Ser humano é ser semelhante a Deus e ter dentro de nós uma consciência e uma medida do seu coração. Deus fica ultrajado com essa desvalorização da vida e com a sexualização de crianças que foram feitas à sua imagem. Sabendo que essa é a reação dele, devemos reagir do mesmo modo, com uma reação feroz e amorosa.
Algumas de nós precisam abrir os seus lares por meio da adoção e receber as crianças que estão correndo risco ou que são indesejadas. Precisamos ser generosas e não depender do governo para tomar certo o que vemos que é errado. Vamos realmente amar o nosso próximo. Se permanecermos caladas diante da opressão e da injustiça, corremos o risco de que elas um dia nos alcancem. Anseio por ver a igreja levantar-se para corrigir as injustiças do tráfico humano e do comércio sexual. Eles nunca estão longe da minha mente e estão constantemente presentes nas minhas conversas. Recentemente, falei com uma mulher que estava sentada ao meu lado em um voo sobre a minha paixão por ver as mulheres do mundo se mobilizarem em algum tipo de ação que confrontasse esses problemas. Ela voltou-se para mim e perguntou: "Com que autoridade você fala sobre esse assunto?" A intensidade da pergunta dela me apanhou completamente de surpresa. Perplexa, fiz uma pausa, depois retruquei: "Com que autoridade eu ousaria permanecer calada?" Abaixando a voz, ela tentou explicar que queria saber se eu tinha alguma qualificação educacional ou profissional nessa área. Sustentei o olhar e expliquei que, até onde eu saiba, não havia lei contra levantar sua voz contra a injustiça, e pelo que constatei, não existe uma única resposta profissional. A enormidade desses crimes exige a reação de muitos. É uma enorme injustiça despojar as crianças da sua inocência e escravizá-las às luxúrias e à devassidão de um adulto. Como alguma de nós pode permanecer calada quando as vozes de tantas crianças foram silenciadas? Como podemos não clamar sobre esse assunto? Quantas vezes precisamos ouvir tudo o que é necessário para que o mal triunfe é que os homens de bem não façam nada, antes de não apenas acreditarmos nisso, mas agirmos com base nisso? Quando estou no exterior e passo por lugares de pobreza extrema, olho nos olhos das mães e me pergunto o que elas devem estar pensando. Será que elas estão perguntando: "O meu filho vale menos que o seu?" Deus me livre de permitirmos que elas acreditem nisso. Quando estive no sudoeste da Ásia, por 2 vezes uma mãe me ofereceu sua filha. Uma mãe chegou a ponto de colocar seu filho em meus braços. Enquanto eu o segurava, ela olhou para mim e fez um gesto, enquanto dizia palavras que eu não conseguia entender. Depois que elogiei a beleza do bebê de outra mãe, ela perguntou por meio do intérprete se eu queria a filha dela. Você pode ver o desespero delas? Elas estavam tentando dar seus filhos para mim, uma completa estranha, mas creio que mais do que isso, elas queriam esperança para seus filhos. Vender uma criança é algo impensável em nossa cultura. Mas o que você faria se não lhe restasse nada para dar ao seu filho? Será que vamos criar nossos filhos de forma que eles estejam atentos a compartilharem o mundo e os seus recursos com os filhos dessas mulheres? Creio que Deus quer que você e eu façamos exatamente isso e falemos desse assunto em nossos lares. Salvando as crianças. Sim, há um sofrimento avassalador nos países em que a pobreza desnuda a alma humana, mas há batalhas a nível local que requerem a nossa atenção também. Enquanto eu escrevia esse livro, ocorreu um incidente interessante. Tive um vislumbre de como seria a proeza estratégica se aplicada a um sistema educacional local. Tive um vislumbre porque meu envolvimento foi meramente uma visita, e entendo respeitosamente que há muitas pessoas que estão vigilantes e ativamente envolvidas nos sistemas e processos educacionais. Agradeço a Deus pelos professores e administradores educacionais que trabalham incansavelmente para dar educação de qualidade com orçamentos apertados. É por isso que há momentos em que eles precisam da nossa ajuda. Uma noite, em um dia de semana, meu filho mais novo, Arden, tinha uma leitura a fazer como dever de casa. Por estar muito cansado devido aos testes de basquete, ele perguntou se eu me importava em ler para ele. Ele estava com medo de adormecer se tentasse fazer isso sozinho. O restante da família estava na sala, assistindo ruidosamente a um jogo de futebol. Então escapamos para o meu quarto. Enquanto líamos, eu ficava cada vez mais alarmada com o conteúdo do livro.
Havia uma série de ideias sobre suicídio de adolescentes, vandalismo, abuso de cônjuges e filhos, violência, consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, alcoolismo, abandono parental e furtos em lojas. Quando eu pensava que as coisas não podiam piorar, chegamos a uma passagem que descrevia uma cena sexual altamente censurável. Meu filho virou-se e disse: Mamãe, eu não quero mais ler este livro. Então ele me disse que havia outras passagens que eram igualmente ofensivas. O problema era que a leitura daquele livro era exigida aos meninos de primeiro ano pela matéria de literatura. Decidi que iria telefonar para a escola pela manhã e solicitar que fosse designado outro livro para ser lido por Arden. Na manhã seguinte, quando falei com a professora, ela concordou que Arden podia ler um livro alternativo para essa tarefa. Desliguei, pensando que estava tudo bem, mas mais tarde, naquele dia, algumas coisas aconteceram que me convenceram que eu precisava fazer mais. De acordo com a política da escola, devido ao seu material censurável, aquele livro exigia permissão dos pais. Percebi que os outros pais não tinham ideia do que havia naquele livro. Afinal, a única razão pela qual eu estava ciente era porque eu tive de lê-lo para o meu filho. Sob condições normais, eu também não saberia. Era certo que somente meu filho estivesse protegido contra aquele conteúdo? Como esse livro construía as perspectivas sobre pornografia, sexo, pais, álcool, roubo, violência e suicídio para os outros meninos da turma? Sabendo o que eu sabia, eu podia permanecer calada? Não era minha responsabilidade proteger as outras crianças e pais também? Escrevi um blog para conscientizar as pessoas sobre o conteúdo e consegui apoio para alertar a escola de que eu não estava sozinha em minha preocupação. Em menos de 24 horas, mais de 500 pessoas, muitas delas educadores, responderam, dizendo que também acharam o livro inadequado. Algumas eram mães que estavam ensinando seus filhos em casa e que disseram que esse tipo de coisa era exatamente o motivo pelo qual elas retiraram seus filhos da escola pública. Eu não estava questionando o direito de o autor escrever a sua história. Minha preocupação era que esse livro fosse exigido como uma leitura para crianças de 14 anos de idade. Esse livro defendia a pornografia. O tráfico sexual tem início com a pornografia. Imagens não saudáveis podem literalmente torcer a percepção que um jovem tem das mulheres de maneira inimaginável. O livro em questão dava a ideia de que a pornografia aliada à masturbação era um comportamento normal para meninos de 14 anos. A pornografia tem o poder de criar uma mentalidade que subjuga e enlaça suas vítimas, homens e mulheres. Essa violação pode macular a interação sexual futura com misoginia, desligamento emocional e sexual, além de vício em sexo, coisas que preparam o caminho para o tráfico sexual. Eu sabia que o nosso sistema educacional local esperava inspirar virtude em seus jovens. Eles tinham políticas eficazes em vigor para promover esse objetivo, mas de alguma forma esse livro passara desapercebidamente. Marquei uma hora com o diretor da escola para alertá-lo de que algumas políticas tinham sido quebradas. Compartilhei a minha preocupação de que, como alguém que havia visto em primeira mão os resultados nocivos do tráfico sexual, eu estava alarmada com a apresentação das mulheres como objetos sexuais. Durante aquela semana, o livro foi suspenso. Eles ficaram satisfeitos por haver sido descoberto um erro no processo de seleção e fizeram algumas mudanças para que as futuras seleções de livros não esbarrassem nesses obstáculos. As escolas públicas têm em seu quadro de funcionários pessoas comprometidas em educar crianças. Assim como qualquer um de nós, elas podem cometer erros e ter lapsos de julgamento. Em vez de atacá-las, não é melhor andar lado a lado como aliado no processo educacional e encorajar o melhor para todas as crianças, em vez de apenas proteger as nossas? Depois que expressei a minha preocupação, a escola percebeu que aquele livro havia sido planejado para todas as turmas do primeiro ano, e a turma de meu filho foi, por acaso, a primeira a lê-lo. Por ter sido levantado um alarme e a escola ter dado apoio a ele, muitas crianças foram poupadas da violação de ler um material ofensivo e questionável. Ao longo desse processo, em momento algum, usei a minha posição como cristã. Não esbravejei nem gritei com os professores ou com a administração da escola.
Eu apelei para eles de acordo com o seu próprio conjunto de políticas. Além de apontar para um problema, sugeri uma solução razoável. Eu disse a eles que estava comprometida com o processo e com a solução. Qualquer uma de vocês poderia ter feito o mesmo. É hora de caçar. Deus está convidando você e eu para fazer parte de uma caçada. Quando nós o buscarmos e perseguirmos, encontraremos a sabedoria e as respostas que necessitamos. Em um mundo destruído pelo divórcio e pelo desligamento emocional, precisamos de amizades inspiradas pelo céu e de relacionamentos estratégicos, a fim de treinar e proteger os filhos uns dos outros. Para realizar o resgate das crianças perdidas e em risco do nosso mundo, precisarão ser estabelecidas estratégias e respostas inspiradas pelo céu. Ninguém é uma ilha, estamos nisto juntas. Por causa desta dinâmica, o que você faz tem o poder de me afetar, e o que eu faço tem o poder de afetar você. Com esforços coordenados, temos as chances de virar o jogo em nossos lares, igrejas e comunidades. Vivemos em um tempo em que há grande oportunidade para as redes sociais. Cabe a nós decidir se vamos usar essas conexões para o bem. Quando comecei a pesquisar sobre as leoas, não sabia que os leões são os únicos membros da família dos felinos que vivem em comunidade. Onde uma leoa é fraca, outra é forte. Onde uma pode vacilar, outra a sucede. E toda essa força se expressa sob o abrigo do poderoso leão. Não é o que acontece com os felinos solitários. A pantera, o leopardo ou a chita, felinos poderosos, não têm esse sistema de suporte. Toda vez que essas mães deixam seus pequenos para trás para caçar e procurar comida, elas correm o risco de voltar para uma toca que foi devastada. Em um documentário, ouvi os gritos aflitos de uma mãe chita que retornara para sua toca e descobrira que os seus filhotes tinham desaparecido. Sua voz era lastimável enquanto ela os chamava durante toda a noite, na esperança de que algum deles tivesse escapado da carnificina. Você e eu não fomos criados para o isolamento. Não posso expressar nem de longe o consolo incrível que foi ter tido pessoas fora da minha família para cuidar dos meus filhos como se eles fossem delas. Fomos abençoados por pessoas que erguem minha família perante o trono de Deus e nos guardam em oração. Até aqueles a quem nunca conheci oram em nosso favor e só depois ouvimos falar nisso. Muitos ofertam generosamente para ver o Evangelho ser propagado e cativos que eles nunca conheceram serem libertos. Que o céu possa recompensar abundantemente cada uma de vocês que cuida das famílias dos outros. Tire o ar dele. Quando a leoa mata, muito frequentemente ela não rasga ou despedaça sua presa. Ela a sufoca, bloqueando a passagem de ar. Do mesmo modo, creio que é hora de nós também bloquearmos o suprimento do ar do inimigo. Uma maneira de fazer isso é parando de emprestar a ele o nosso fôlego. Muitas vezes damos muitas coisas a ele para trabalhar. Deveríamos cortar a força dele, não falando uns contra os outros. Em vez disso, usemos habilmente as nossas palavras para edificar, advertir, corrigir e encorajar. Nessa caçada, preciso de outras mulheres que entendam os meus pontos fortes e fortaleçam as minhas fraquezas. E você também. Para fazer isso, escolhi deliberadamente me cercar de pessoas que são fortes em áreas nas quais eu sou fraca. É minha oração intensa que eu possa dar a essas amigas a minha força nas áreas de fraquezas delas. Relacionamentos saudáveis e equilibrados são aqueles nos quais cada membro exerce uma contribuição. Que nenhuma de nós esteja contente com a segurança de nossos filhos apenas, mas em vez disso, cresçamos no entendimento e na consciência de que todas as crianças desta terra são nossa responsabilidade. Que possamos ser cuidadosas para tirar todos os nossos filhos do caminho do perigo. Que nenhuma de nós imagine que a influência local não tem o potencial de exercer um impacto de longo alcance. Que nenhuma de nós acredite que o nosso papel é sem consequências. E que nenhuma de nós imagine que podemos conquistar um mundo sem ajuda. Permaneçam unidos como a única forma de pensar
esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês. E tudo por causa de Deus. Filipenses 1, 27 e 28. Versão A Mensagem. Juntas podemos ser estratégicas.